Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Impactos, Futuro, Mundo e a Igreja. Hoje nós vamos discutir sobre como que será afetado o mundo pós a pandemia do coronavírus, em diversas áreas. E para falar desse assunto com a gente aqui hoje, a gente convida o pastor Vladimir Hernandes, que é pastor de supervisão ministerial aqui da Igreja Fonte em Campinas. Há 15 anos ele vem exercendo esse cargo aqui na nossa igreja. Tudo bom contigo, Vladimir? Tudo bem, Felipe. E você? Tudo bom também. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer estar aqui. Legal. Vlá, queria entender contigo nesse começo de conversa, como é que foi a elaboração desse estudo para tratar sobre mudanças na sociedade pós-pandemia? Porque tem diversas áreas, diversos tópicos a serem tratados. Como é que vocês elaboraram esse trabalho e dividiram ele também? Os temas foram divididos em grupos de trabalho entre os pastores da igreja. E no nosso grupo estávamos eu, o Abidênego e o Natanael. Sim. E uma primeira iniciativa que nós tivemos foi fazer um levantamento bibliográfico na internet do que se estava escrevendo a respeito desse assunto. E nós, num levantamento preliminar, levantamos mais de 150 artigos sobre o tema, né? E nós nos dividimos na leitura desses artigos, combinamos uma forma estruturada de separar os tópicos, depois consolidamos tudo e o resultado final é esse que eu vou apresentar hoje para vocês. Legal. Esses artigos, eles são só artigos vinculados à igreja ou são artigos diversos? Porque o que eu quero entender contigo dá para confiar 100% neles? Como é que você avalia o resultado desse estudo? São artigos do mundo secular, não são artigos direcionados para a igreja. Nós queríamos ganhar uma compreensão do que está sendo dito a respeito do futuro do mundo. Legal. Há um grupo de trabalho que vai avaliar esse cenário à luz dos impactos na Igreja de Cristo, né? Então, nosso levantamento e a nossa apresentação, ela é descritiva e não prescritiva. Isso não significa que a gente concorde com todas as previsões que estão sendo feitas, né? Mas elas estão aí e devem fazer parte da reflexão da igreja, né? Legal, Vá. Obrigado aí pela sua descrição. Vamos entrar aqui nos assuntos, que tem bastante coisa para a gente conversar. Eu acho que talvez a parte mais importante desse estudo é o que vai ser da economia brasileira, global, depois disso tudo aqui. Espera-se que essa crise econômica, que já está estabelecida e deve se agravar com o passar do tempo, ela vai ser muito pior que as últimas crises econômicas que nós vivemos, a crise de 2008, por exemplo, né? Há quem diga que vai ser a pior recessão dos últimos 30 anos, né? Projeta-se um impacto trilionário na economia mundial, milhares de empresas deixarão de existir, milhares de empregos serão ceifados, né? Há quem diga que será necessário um tipo de plano Marshall, mesmo que foi usado para a recuperação da Europa na Segunda Guerra Mundial, para recuperar a economia global. A gente vive um momento em que está havendo um boom de startups, de fintechs, né, novas empresas, e a previsão é que grande parte delas irão literalmente à falência. Nossa, que crítico, né? Muito crítico. Teve muito nos últimos anos... as pessoas falavam muito em globalização, né? A gente teve uma expansão do comércio global de uma maneira assim inimaginável, eu imagino assim, você pensar 30 anos atrás. Isso vai ser afetado porque está todo mundo meio com medo, as economias estão se mantendo mais distantes. Essa é uma realidade que deve ser questionada. As nações, nos dias de hoje, elas são muito displicentes com a produção local, porque a importação de outros países que fazem os produtos com maior escala, com maior eficiência, com melhor custo, isso é muito facilitado. Então isso causa uma displicência por parte das nações. Por outro lado, o impacto local gerado por problemas logísticos, o que está acontecendo nos dias de hoje, é muito mais significativo para os países. Hoje, se a China para, o mundo para. Pois é. Né? E muitos países e empresas vão reduzir drasticamente essa dependência da China nas áreas mais essenciais para cada país, né? Então, os benefícios da globalização eles vão ser colocados em xeque. A China deve perder algum mercado, ela vai continuar sendo um grande player, né? Um grande líder do mercado global, mas ela vai perder bastante mercado.
Estima-se que essa perda de mercado por parte da China abre oportunidades para países razoavelmente industrializados, como o Brasil, né? E o princípio capitalista que advoga que o mercado tem que ser livre e regular os seus preços em função da oferta e da demanda, esse princípio do liberalismo econômico, ele será definitivamente enterrado porque já se percebe que há uma necessidade global de intervencionismo do Estado, principalmente para garantir o suprimento de produtos mais essenciais e estratégicos para cada país, né? Então, muitas nações vão acabar adotando uma abordagem mais híbrida de suprimento das suas demandas. Elas vão importar produtos não essenciais, mas os produtos mais estratégicos, mais importantes, elas deverão caminhar para desenvolver os mercados internos, né, para garantir o suprimento por problemas como uma pandemia pode causar no futuro, né? E vai também haver uma migração importante da sociedade no sentido de mudar esse modelo capitalista que sempre privilegia os acionistas. Hoje, pessoas perdem emprego por causa da automação. Certo. Muitos empregos são ceifados por conta da automação. Isso gera um problema para os governos, né? Porque pessoas em situação de desemprego provocam uma série de calamidades sociais. Então, os governos tendem a ser mais intervencionistas para que todos os agentes envolvidos na cadeia logística sejam beneficiados com os negócios, né? E não só os acionistas, né? Então, essa intervenção visa fundamentalmente garantir renda e emprego. E se o mercado ficar tão livre e as indústrias puderem automatizar tanto, o caos social será muito significativo, né? Então, olhando esse contexto, como é que fica a questão do e-commerce, que hoje as pessoas têm usado mais? Isso vai ser afetado junto? O e-commerce estima-se que ele vai explodir, né? Ele vai ser a norma e não a exceção. A venda sem contato entre as pessoas deve se estabelecer através do e-commerce, né? Outros setores que dependem de aglomeração para sobreviver, como shows, cinemas, teatros, eventos esportivos e outras aglomerações culturais, vão enfrentar uma crise muito significativa, né? Há uma tendência das pessoas passarem a comer mais em casa, porque restaurante é uma fonte de aglomeração, né? Sim. E espera-se uma diminuição significativa do mercado de bares, restaurantes, né? E um aumento significativo, por outro lado, no mercado para delivery, drive-thru, né? Para acompanhar essa tendência mundial de as pessoas comerem mais em casa. Interessante. E questões trabalhistas, como é que elas ficam nesse sentido? Porque hoje muita gente tem falado de home office, as pessoas estão fazendo home office. Por outro lado, a gente vê que para um país sustentar seu poder econômico e a sua nação, ele vai ter que desautomatizar mais as indústrias e contratar mais mão de obra. Então, como é que fica essa relação trabalhista entre empresas? Isso vai mudar? Estima-se que esse ganho que a pandemia trouxe com o home office, isso vai ser percebido pelas empresas como alguma coisa significativa, né? O home office vai ser de fato maximizado em muitas empresas que não tinham isso como premissa ou como prática. O home office ele provoca ganhos bilaterais, né? Os trabalhadores ganham porque reduzem gasto com deslocamento, reduz o tempo perdido no trânsito, reduz gasto com roupas para trabalhar, tem a chance de passar mais tempo com a família e assim por diante. Por outro lado, as empresas também economizam significativamente. Os escritórios podem ser menores, há uma diminuição das contas de água, energia, telecomunicações e assim por diante. Então, os ganhos são, de fato, bilaterais, né? A maioria das reuniões de trabalho elas deverão acontecer, segundo estimativas, já no ambiente virtual, inclusive com clientes, né? As barreiras atuais geográficas elas não vão ser mais significativas no cenário de contratação de trabalhadores. Hoje, a localização física das empresas praticamente define o escopo geográfico onde ela deve procurar trabalhadores, né? Com o home office, isso passa a ser alguma coisa não significativa, né? As empresas podem ter trabalhadores do mundo inteiro, né?
um departamento de uma empresa pode ter pessoas do mundo inteiro trabalhando naquele departamento. Isso traz seus desafios, principalmente na questão das leis trabalhistas, né? Sim. Que governo vai proteger esses trabalhadores, né? Ou que sindicato vai falar por esses trabalhadores. Então, estima-se também que os sindicatos tendem a perder força, porque essa desconcentração de mão de obra enfraquece os sindicatos dos trabalhadores, né? E, infelizmente, a pandemia também vai deixar um rastro de pobreza muito significativo no mundo por conta dos empregos que já estão sendo ceifados e continuarão sendo ceifados, né? E essa retomada vai ser bem desafiadora. Quanto mais segura, mais tempo para retomar vai precisar, né? Exatamente. É engraçado porque, de um lado, a gente fala na não globalização, né, nos aspectos físicos, mas quando a gente trata do mundo digital, parece que a globalização vai aumentar de maneira exponencial. O Alex discutiu isso com a gente no episódio anterior sobre futurismo, mas eu estou vendo que existem impactos na ciência e na tecnologia também. Sim. Por conta dessas relações, né? Então, isso vocês identificaram o que no estudo de vocês com relação aos impactos em tecnologia e ciência? Muitos dizem que as tecnologias, por exemplo, de realidade virtual, vão se desenvolver com uma intensidade muito grande. Então, as pessoas vão poder desfrutar de diversos ambientes sem estarem necessariamente nesses ambientes aglomerando com outras pessoas, né? Poderão visitar museus, parques, feiras, exibições com experiências bem significativas, simulando uma visita real, né? Estima-se também nessa área de tecnologia que haverá uma popularização daqueles sensores de saúde, o que nós temos hoje, batimento cardíaco, né? Isso vai ganhar massificação, a população em geral vai ter acesso a isso, e monitoramento de informações de saúde como pressão arterial, tosse, temperatura corporal, nível de glicemia, até sensores de células cancerígenas, né? Isso deve se desenvolver e deve se popularizar. E essas tecnologias que viabilizam esse sensoriamento populacional também vão viabilizar um monitoramento populacional. Lógico. Então, o Estado vai poder lançar mão dessas informações e controlar um pouco mais as populações, né? Haverá uma explosão segundo estimativas, de drones para fazer delivery, entregas, né, de produtos com menor peso e menor volume. Fala-se no desenvolvimento de veículos autônomos, tanto individuais quanto coletivos, né, ônibus, aviões, drones de transporte. Novas tecnologias de streaming vão surgir, de transmissão de informações pela internet, e concertos, eventos esportivos, eles vão poder acontecer cobrando ingressos, mas de forma fechada, de forma virtual. Esse viés tecnológico de proliferação de streaming, de transmissão pela internet, isso sim vai também oferecer alguns desafios interessantes para as igrejas, que poderão ter que repensar a sua forma de existir enquanto comunidade nesse ambiente que maximiza essa questão da não aglomeração, né? Plataformas de mídia social como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc., elas terão que incrementar bastante a sua política de moderação de conteúdos para conter a disseminação de boatos, fake news, pornografia, mentiras e assim por diante. Então, há quem diga que robôs ultra sofisticados de censura serão desenvolvidos, porque é humanamente impossível ficar monitorando bilhões de posts sendo colocados diariamente. Então, esses robôs com inteligência artificial vão avaliar os posts e já vão censurar aquilo que está em desacordo com as políticas das empresas de mídia social. E com o governo também, se é o governo que vai estar restringindo algumas coisas, vai estar cada vez mais, provavelmente, sendo monitorado e controlado pelos próprios governos, né? Eles que vão talvez definir alguns parâmetros aí de censura, né? Sim, a liberdade individual poderá ser alvo de questionamento, né? E a população poderá vir a questionar porque os governos estão fazendo uso de informações que elas não liberaram para se fazer. Hoje já está acontecendo isso. O governo de São Paulo monitora o nível de isolamento social pelas informações de telefonia celular.
Imagina isso em larga escala, com uma infinidade de sensores populacionais. Difícil de imaginar, né? Muito fora da nossa realidade. Você citou sobre a questão da saúde, né? Os controles que serão mais online, instantâneos de batimento cardíaco, temperatura, etc. Depois dessa pandemia, com relação à área da saúde, que é o que está à tona hoje, a gente vai ter melhoras, ou é só mais uma questão de controle? Ou os governos estarão mais preparados para situações como essa? Como é que está sendo avaliado, está sendo planejado a questão da saúde, que é o que está lá chamando a atenção, que está em destaque hoje? A questão da saúde, estima-se que vai haver algumas movimentações bem interessantes. Em primeiro lugar, essa percepção global dos riscos à saúde da humanidade que as interações com o mundo natural representa, isso é significativo, né? Esse novo coronavírus circulava entre animais que, por alguma razão, pulou para circular entre os humanos e tem causado esse caos mundial que nós estamos vendo, né? Então, não se sabe exatamente qual vai ser o desdobramento dessa percepção, mas as populações terão que ter mais cuidado com as suas interações com a vida selvagem, né? Porque outros vírus, outras patologias podem vir circular entre os humanos por conta do que já existe no mundo natural, né? Estima-se que a pandemia vai fortalecer os sistemas de saúde do mundo inteiro. Isso é bom. Muitos governos estão fazendo investimentos significativos que permanecerão depois dessa pandemia e vai capacitá-los para o enfrentamento de eventuais novas crises na área de saúde, né? Estima-se que novas vacinas, novos tratamentos para doenças atuais surgirão por conta dos investimentos em pesquisa que estão sendo viabilizados nesse momento. Haverá uma maior preparação global para o surgimento de uma nova infecção, de uma nova patologia entre os humanos. Hábitos individuais vão ser monitorados e, eventualmente, até consultas com especialistas vão dispensar a presença do paciente no consultório médico, porque à distância o médico tem acesso às informações de saúde que são coletadas pelos sensores e ele pode efetivar o seu diagnóstico e prescrever o tratamento em função dessas leituras, né? É esperado uma maior cooperação mundial entre os países no desenvolvimento das ciências médicas, porque hoje o desenvolvimento de novos medicamentos, novas vacinas, eles estão concentrados na iniciativa privada, o que, inevitavelmente, é direcionado e alimentado pelo desejo de lucro, o que não é adequado do ponto de vista de promover o bem-estar social. Há doenças que precisam ser controladas, apesar de não serem economicamente viáveis para a iniciativa privada. Então, os governos têm que passar a ter uma intervenção maior nesses contextos, né? E alguns futuristas estimam até que no ambiente hospitalar, por exemplo, novos equipamentos de desinfecção surgirão, do tipo robôs autônomos, que vão promover em tempo real a desinfecção com raios ultravioleta de instrumentos cirúrgicos, de equipamentos, de piso, de parede e assim por diante, né? Então, essa é uma revolução que também está sendo prevista na área da saúde. Estou tentando imaginar que eu imagino que, em vez de a gente ter porta automática, vai abrir uma porta, vai tacar um jato de spray de álcool líquido na gente e a gente fica desinfectado também. Começo a imaginar um monte de cena já com tudo isso. Tudo é possível, né? Pois é. Eu estou pensando aqui, você falou sobre a questão dos produtos farmacêuticos hoje estarem mais restritos à iniciativa privada. E a gente está tratando que muita coisa vai estar mais restrita a governos. Uma das formas que o governo tem como manutenção das suas políticas é através da educação. E hoje a gente já está falando muito de homeschooling, né? As crianças estão vendo que estudar em casa é possível, alguns pais estão vendo que isso pode acontecer também, mas, por outro lado, se o governo quer manter algo mais restrito, ele precisa da educação dentro desses modelos atuais. Até com o Alex a gente discutiu isso ontem. A gente vive uma estrutura escolar ainda muito ligada ao que foi estabelecido na Revolução Industrial. Então, o que é esperado da educação com relação a essas mudanças? Há
estimativas de grandes mudanças na área de educação. Em primeiro lugar, o ensino à distância vai explodir. Sim. Vai ser extremamente popularizado e alguns afirmam até que será a norma e não a exceção. Em escolas de todos os níveis, desde a educação básica até o ensino superior. O acesso à formação acadêmica de alta qualidade, com essas possibilidades que o ambiente virtual traz, também será muito facilitado. Atualmente, os tamanhos das salas de aula das melhores universidades limitam o número de alunos Sim. que a universidade pode receber, então limita a oferta de formação de qualidade. No ambiente virtual, esse limite já não existe. Vários tipos de curso vão ganhar escala e vai abrir um mercado bilionário para instituições de ensino. O homeschooling, que você mencionou, ele também vai ganhar cada vez mais adeptos. No Brasil ainda nós carecemos de regras e legislações que viabilizem o homeschooling, mas essa é uma tendência de crescimento. O Brasil vai precisar se mexer para viabilizar isso aqui. Esse modelo em que estudantes têm que, eventualmente, mudar de cidade para ter acesso a uma universidade de qualidade, por exemplo, na Unicamp, você vê alunos que vêm do Brasil inteiro. Sim, né? verdade. Esse tipo de abordagem vai ser minimizada, as pessoas vão poder ter acesso a ensino de qualidade nos lugares onde eles vivem. Né? Esse modelo atual também de grandes pacotes de formação, onde a pessoa entra na universidade e é submetida a um conteúdo extremamente denso e amplo, e depois no mercado de trabalho ela nunca mais vê nunca mais nada, as coisas que ela quase. estudou na faculdade. Isso também deve ser questionado. A educação deve, por conta dessa facilidade virtual, promover que pessoas façam suas escolhas dentro de uma grade pré-definida e formatem a sua educação de acordo com o que melhor convém para cada um. Né? Muito interessante. Quando a gente estava falando sobre a questão da saúde, você mencionou sobre a interação do homem com os animais. E a gente tem uma responsabilidade de cuidar do meio ambiente. E como que isso é afetado? Isso entrou nos estudos? Existe alguma perspectiva nesse sentido? Por mais curioso que pareça, o impacto que a pandemia tem gerado para o meio ambiente é positivo. Esse é um dos poucos setores que tem tido impacto positivo. O fato das pessoas ficarem mais em casa já tem desacelerado a queima de combustíveis fósseis, o que tem diminuído significativamente a poluição. E isso, como tendência, deve se perpetuar. Homeschooling, ensino à distância, home office, são abordagens que minimizam deslocamentos e minimizam a queima de combustíveis fósseis e a poluição da atmosfera. Né? Então, o ambiente tem sido beneficiado e seguramente no futuro também será beneficiado com essas tendências. Estima-se que hoje cerca de 2/3 das mortes causadas por poluição do ar são causadas pela queima de combustíveis fósseis, que acontece por conta da necessidade de deslocamentos. Né? Então, haverá um benefício globalizado nesse sentido. Né? O mundo vai tender a valorizar esse ganho do meio ambiente e essa não queima de combustíveis fósseis. Estima-se que até 2030, cerca de 65 milhões de novos empregos vão surgir justamente nesse nicho de explorar novas fontes de energia para substituir os combustíveis fósseis. É um número muito expressivo. Muito expressivo. Muito legal. E, querendo ou não, a gente está andando paralelo a um assunto que é inevitável a gente conversar aqui, que é a questão política. O que o estudo apresentou com relação a governos, a políticas estabelecidas? Há algumas estimativas nesse cenário também. Senados virtuais, câmeras de deputados e de vereadores virtuais, reuniões não presenciais, votações não presenciais. A tecnologia já viabiliza isso hoje e isso deve ser levado para o campo da política. Eleições domiciliares, as pessoas não precisam ir para um local de votação, a tecnologia viabiliza com uma boa dose de segurança que as pessoas façam as suas escolhas a partir dos seus lares. Então, no cenário político também há vários ganhos que a tecnologia vai viabilizar. Muito legal. Relações pessoais.
A gente está falando muito de áreas que estão onde o ser humano ele está atuando e está acontecendo e as coisas vão sendo interagidas a partir dali. Mas as relações pessoais em si, vocês chegaram a olhar isso? O que foi apontado nesse sentido? Algumas previsões dizem que as pessoas vão manter esta aversão a ambientes que promovem aglomerações. Muitas pessoas vão manter esta aversão, então haverá uma massificação de encontros virtuais, desde aulas de exercício físico, encontros sociais, até encontros religiosos sendo realizados de maneira remota, de maneira virtual, né? Em termos de relações pessoais, também estima-se que haverá um baby boom mundial. Muitas crianças vão nascer por conta dessa pandemia, porque casais ficando mais em casa tendem a fazer mais filhos também. Os sentimentos de incerteza, ansiedade, depressão que estão sendo gerados por essa pandemia, eles devem permanecer ativos nas pessoas por muito tempo. Então as pessoas vão levar um tempo significativo para se recuperarem desse aspecto emocional negativo. As pessoas tendem a valorizar mais suas casas do que apartamentos. No curto prazo, as procuras por viagens internacionais devem declinar, né, porque as pessoas têm medo de viajar. Então isso causa desafios significativos para o setor de turismo, né? E o povo com o governo? O que apontou o estudo aí de vocês com relação a isso? Vai ser mais amistoso ou não muda isso não? Alguns futuristas afirmam que aquilo que a KGB queria fazer há 50 anos atrás e não conseguia, vai ser viável nesse novo cenário que a pandemia tem viabilizado. Então os governos vão utilizar mais a tecnologia para controlar as suas populações, né? Isso gera questionamentos, questiona-se a autorização que os governos têm para fazer isso, mas governos mais totalitários, por exemplo, eles podem implementar telemetria na população e já identificar, quando o seu ditador faz algum discurso, as reações que a população está tendo a esse discurso. Você imagina o que isso pode significar em termos dos governos autocráticos do mundo, né? Então, esses sistemas mais sofisticados de vigilância da população, eles devem, de alguma maneira, favorecer o governo em coisas boas, como prevenção de criminalidade, prevenção de fraudes e assim por diante, né? Mas há esse grande Big Brother populacional que os governos vão ter acesso e que isso pode comprometer as liberdades individuais, né? Cada governo com seu modelo político, isso vai afetar muito as relações entre governos, relações internacionais, não só por parte das pessoas, igual você mencionou, muitas vão querer parar de viajar, até mesmo a questão de intercâmbios, né, que estava muito popular nos últimos 10 anos, isso também vai cair. Então, como é que ficam relações internacionais de maneira geral? Não só entre governos, mas relações pessoais também. Os governos eles vão prestar mais atenção nas suas fronteiras, e não só a origem do passaporte de um estrangeiro que está entrando no governo vai ser significativa, mas como a condição de saúde dessa pessoa que está chegando no país. Sim. Né? Então isso deve ser massificado nas fronteiras, checar através de telemetria sinais de saúde da pessoa que está adentrando num país, né? E no primeiro momento, o mundo vai estar um pouco mais segmentado, dividido, porque cada país vai estar voltado para si, para promover a recuperação econômica, mas posteriormente as nações vão estar muito intrinsecamente conectadas, até pela questão trabalhista. Uma empresa de um país vai ter funcionários de diversos países. Isso aproxima as nações. E alguns especialistas afirmam que um novo conflito mundial, como a Primeira ou Segunda Guerras Mundiais, será absolutamente inviável, porque as perdas para as nações vão ser muito mais significativas, né? Eu percebi que ao longo desse estudo, meio que vai caminhando com dois caminhos, e às vezes paralelo, às vezes eles cruzam. Todas as áreas que a gente discutiu, uma com certeza vai ter seu impacto na outra. Que conclusão que se tira vocês tiraram desse estudo todo? Que seria legal até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, você fazer uma conclusão disso de tudo que foi estudado. Até onde é positivo, até onde é negativo. Essa pandemia está trazendo impactos significativos no mundo e vai reformatar o mundo.
E particularmente para a igreja, isso deve provocar reflexões no sentido de como é que a Igreja de Cristo vai ser relevante nesse novo mundo pós-pandemia. Quais são as novas ferramentas necessárias para alcançar o homem perdido, para alcançar o homem sem Cristo? O que a tecnologia pode favorecer as igrejas na sua missão de proclamar o Evangelho? O que a tecnologia e os novos paradigmas culturais oferecerão como desafios para a igreja, no sentido de alimentar o seu rebanho e promoverem uma maior aproximação e maturidade cristã nas pessoas. Então, esse novo mundo traz novos desafios, as igrejas precisam repensar as suas práticas, as suas formas, para que ela não perca relevância nesse novo cenário mundial. Legal. Plá, quero agradecer o seu tempo aqui conosco hoje e relembrar você que está assistindo a gente. São muitos desafios. Como que você vai sustentar a sua igreja, você como pastor, você líder, como que você vai dar o alimento espiritual diante de todas essas mudanças? São impactos bem expressivos, impactos que principalmente vão afetar a relação, a comunhão entre os membros da sua igreja, da sua comunidade. Que o Senhor Deus possa, com a sua misericórdia, derramar a sabedoria que só Ele pode dar, que você possa cada vez mais se debruçar nos seus ensinamentos e buscar nele as respostas para esses problemas. Quero convidar você novamente, se não está seguindo o nosso canal no YouTube, a se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos semanais e eu te espero no nosso próximo episódio. Muito obrigado.